Amanhã teremos Botafogo versus Bragantino, 7 horas da noite, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Botafogo já está com a classificação bem encaminhada, fez um placar bom de 2-0, jogando dentro de casa no estádio Newton Santos, mas é óbvio que não tem nada decidido. Botafogo precisa entrar amanhã com 100% de atenção nesse jogo para conseguir se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. Eu já falei para vocês há algum tempo que eu acredito que o Botafogo nesse momento deve focar nas Copas, Copa do Brasil e na Copa Libertadores da América, que é onde realmente o Botafogo tem uma real chance de título nesse ano de 2025. E eu vou te mostrar agora qual é essa provável escalação do Botafogo para o jogo de amanhã, que deve ter muitas mudanças em relação aos últimos jogos. Esse time do Botafogo amanhã que deve ter muitas mudanças em relação ao time que jogou no domingo contra o Cruzeiro. Eu vou te mostrar quais são essas mudanças no vídeo de hoje. Vem comigo então. E essa deve ser a provável escalação do Botafogo para o jogo de quarta-feira de amanhã, no caso 7 horas da noite, contra o Bragantino. O John foi negociado, será goleiro do West Ham da Inglaterra, e o seu reserva imediato é o Léo Link. O Botafogo já acertou a contratação do goleiro Neto, que vai chegar para brigar por uma vaga titular no gol do Botafogo com o Léo Link. A princípio o Neto vai ser o titular, mas para esse jogo contra o Bragantino, quem deve jogar é o Léo Link. O John não fez um bom jogo diante do Cruzeiro e tudo mais, já está acertado, já está negociado com o West Ham da Inglaterra, então o Léo Link deve ser o goleiro do Botafogo, e o Léo Link que foi contratado para isso, para ser um goleiro quando o Botafogo precisasse, estivesse à disposição e não comprometesse com falhas. Eu acredito que o Léo Link vai fazer uma grande partida, uma grande atuação. A única coisa que sempre pode pesar em relação ao goleiro é ritmo de jogo. A gente sabe que o goleiro tem algo particular diferente em relação ao ritmo de jogo dos demais jogadores, né? Uma posição diferente, mas tomara que o Léo Link não comprometa e tenha uma grande atuação aí no gol do Botafogo. É uma oportunidade, porque se ele fizer uma grande partida, com certeza ele vai estar alguns passos à frente aí do Neto para ser o goleiro titular do Botafogo. Na lateral direita é sempre aquilo, Vitinho ou Matheus Ponte. O Vitinho jogou os dois últimos jogos, né? Jogou quarta-feira contra o Bragantino, jogou também no final de semana contra o Cruzeiro, mas aí também existe a possibilidade da entrada do Matheus Ponte em relação ao Vitinho aqui, mas eu acho que o Vitinho vai ser o titular. Na dupla de zaga teremos alterações, isso porque o Caio Pantaleão não vai jogar o jogo por conta de lesão, ele não está à disposição. Então a dupla de zaga do Botafogo deve ser o Alexander Barbosa e o David Ricardo. E aí, como os dois zagueiros são canhotos, né, o Alexander Barbosa jogou o segundo tempo contra o Cruzeiro mais pelo lado direito. Eu acho que vai ser assim que vai ser mantido. O Alexander Barbosa vai jogar mais pela direita e o David Ricardo vai jogar como esse quarto zagueiro pelo lado esquerdo. E eles devem formar a dupla de zaga titular do Botafogo. A minha única ressalva é o fato dos dois serem canhotos, mas são dois bons zagueiros. O David Ricardo é um menino que chegou do Ceará e todas as vezes que ele joga pelo Botafogo ele faz boas partidas, não tem uma falha do David Ricardo. Sempre que ele entra bem na zaga do Botafogo, então com certeza vai fazer uma grande partida ao lado do Alexander Barbosa. Na lateral esquerda, o Cuiabano, que é um pedido da torcida do Botafogo até para assumir a titularidade, está fora também dessa partida por conta de lesão, então o Alex Telles vai jogar como titular. Quem vai ficar com a opção no banco de reservas deve ser o Fernando Marçal, mas o Alex Telles é o titular. Então o Botafogo tem três desfalques importantes na sua linha de zaga, né? O John, que era titular, o Caio Pantaleão e também tem o Cuiabano, que é sempre uma opção para entrar. Então, essas são as grandes alterações que teremos no time do Botafogo a princípio. Alexander Barbosa vai jogar ao lado do David Ricardo na zaga e o Alex Telles vai ser o lateral esquerdo titular do Botafogo também, com essa lesão do Cuiabano. Agora, para falar sobre os volantes do Botafogo, é mais uma posição que você vem questionando bastante. O Danilo fez a sua estreia diante do Cruzeiro, jogou alguns minutos, está pegando ritmo de jogo, e aí tem aquela dúvida, né? Ele vai iniciar com Danilo e Marlon Freitas na dupla de volantes do Botafogo, ou ele vai iniciar com o Newton ou o Alan como esse primeiro volante e vai jogar com o Marlon Freitas. O Marlon Freitas com certeza vai jogar. Agora, resta saber quem vai formar essa dupla ao lado do Marlon. Se vai ser o Danilo, se vai ser o Newton ou se vai ser o Alan. O Alan eu acho que não vai ser, até porque ele fez um jogo muito ruim contra o Cruzeiro. O Newton tem essa possibilidade
possibilidade dele jogar ou do Danilo. A questão realmente do Danilo para ele não iniciar o jogo é questão física. A gente não sabe se o Danilo vai aguentar os 90 minutos. Ele jogou ali uns 30 minutos, né, contra o Cruzeiro, uns 20, 30 minutos. Aguentou bem, fez um bom jogo, jogou até um pouco mais à frente, né? Ele não foi o primeiro volante do Botafogo, ele jogou na função que o Marlon Freitas faz. E aí é uma questão que o técnico David Ancelotti vai ter que decidir, mas eu acho que ele vai entrar com um volante de um pouco mais pegada de marcação, ou o Newton ou o Alan para esse jogo. E aí ele vai entrar com o Marlon Freitas como esse segundo volante. Para ser o armador do time do Botafogo, novamente é o Savarino que vai jogar. E aí na ponta direita o Arthur deve ser mantido como titular. Na ponta esquerda o Álvaro Montoro deve ser mantido como titular. E a gente tem uma grande dúvida sobre quem será o centroavante do Botafogo. Porque o Arthur Cabral não vem correspondendo, não tá jogando bem o Arthur Cabral. E aí tem a possibilidade da entrada do Joaquim Correa como esse centroavante. Por mais que o técnico David Ancelotti esteja utilizando o Correa mais em uma linha de meias no time do Botafogo, ele também faz essa função de centroavante. E como Arthur Cabral não vive um grande momento, pode ser que entre o Joaquim Correa, mas ainda a tendência é para o Cabral ser o titular do time do Botafogo nesse jogo. O Arthur também é um jogador que não vive o seu melhor momento técnico pelo Botafogo. Sempre tem a possibilidade da entrada do Nathan Fernandes, de outros pontos no time do Botafogo. Mas eu acho que essa realmente vai ser a escalação do time, com Léo Link, Vitinho na lateral direita, Alexander Barbosa e David Ricardo formando a dupla de zaga, Alex Telles na lateral esquerda, Newton, Danilo ou Alan fazendo essa função aí de primeiro volante, Marlon Freitas, Savarino, Arthur, Montoro, Arthur Cabral ou Joaquim Correa. É claro que a decisão sempre fica ali final do técnico David Ancelotti de como ele vai colocar essa escalação em campo. E como é que eu espero a postura do Botafogo? Não espero um Botafogo esperando o Bragantino e apenas defendendo o resultado de 2-0. É claro, você tem que saber jogar com regulamento, você pode explorar uma linha mais alta do Bragantino, que precisa fazer 3 gols para passar de forma direta e 2 para levar para os pênaltis. Então o Botafogo pode sim explorar essa linha um pouco mais alta do Bragantino, um pouco essa exposição do Bragantino, e aí entra a questão dos lançamentos para os pontas, questão de 1 contra 1. O ataque do Botafogo não é um ataque tão rápido assim, mas tem jogadores que conseguem dar velocidade ao jogo com a bola, como o Montoro, como o Savarino, como o Arthur, por mais que eles não sejam velocistas, né? São jogadores aí que dão velocidade ao jogo com a bola, com passes rápidos, com troca de passes rápidos. E aí vai ser muito importante o Montoro nesse jogo, né? Nessas puxadas de contra-ataque, na hora de prender a bola. O Botafogo tem uma dupla de zaga para essa partida aqui, vai bem pelo alto, e o Botafogo também precisa ficar esperto com a marcação-pressão do Bragantino. Por mais que o Bragantino não viva um bom momento, o Bragantino está vindo numa sequência grande de derrotas, é sempre um adversário complicado de enfrentar jogando fora de casa. E é isso, cara. Deixa o like de vocês aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo nos grupos de Botafogo de WhatsApp e comenta como é que você montaria a escalação do Botafogo para esse jogo. Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, é nóis, fui!